Com 4 anos de história, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS Viva Mulher é formado por equipe multidisciplinar com assistente social, psicóloga e assessora jurídica. À frente do órgão, a coordenadora Elis Regina Ewald falará conosco sobre o trabalho desenvolvido em Novo Hamburgo e as ações promovidas pela rede integrada Laço Lilás. Elis, como é o trabalho desenvolvido pelo CREAS? Recentemente foi determinada alguns tipos de mudanças no atendimento. O que aconteceu e como é que vai funcionar daqui para diante? Então, a gente vem construindo, né, um reordenamento dos CREAS no município, em função de que para a comunidade ficava mais claro, né, para a comunidade, para os serviços encaminhadores também, acabava ficando mais claro qual serviço, se seria no CREAS Viva Mulher ou no CREAS Florescer. A gente tem 2 CREAS no município, né? O local de atendimento, em função de que as situações de violência são muito complexas. Então, por vezes, e uma grande parte das vezes, a violência não é somente contra a mulher, né? A violência também tem nessa mesma família a violência contra a criança. Então, por vezes, ficava, né, pensando, bom, vamos encaminhar para o CREAS Florescer, vamos encaminhar para o CREAS Viva Mulher, né, sendo que os 2 serviços atendem situações de violência familiar. Então, para dar conta dessa questão, deixar o serviço, né, com as portas abertas mais claras, né, a forma de acesso mais claro, a Secretaria, então, definiu que, a partir de maio, né, isso já está funcionando, o atendimento a mulheres em situação de violência, né, em situação de risco pessoal e social por violência de gênero, né, violência doméstica, passam então a ser atendidas nos 2 CREAS, né, esses atendimentos estão divididos por região, né, então a gente dividiu em região 1 e região 2, sendo que o CREAS Florescer então passa a atender todas as mulheres em situação de violência que procurarem pelo serviço da região 1, que compreende basicamente o território de Canudos e Quefas e alguns outros bairros, que eu acho que vai ser importante vocês, né, se puderem colocar. A gente vai listar, vai ter todos os bairros para as mulheres, né, conseguirem se localizar. E o CREAS Viva Mulher, então, atende a região 2, que é outros bairros como Santo Afonso, Ideal, Liberdade, Primavera, né, então, Petrópolis. A gente basicamente dividimos o mapa de Novo Hamburgo, né, sim, de um lado e de outro, para a gente poder dar conta desse atendimento de forma mais organizada, né? Então, aquelas mulheres dessas outras regiões de Canudos, por exemplo, que estavam acostumadas a recorrer ao Viva aqui no centro, elas vão ser orientadas a buscar o Florescer. Buscar o CREAS Florescer, né, que fica ali na 25 de julho, na região central também, é também um serviço que está no centro, né, de fácil acesso, vamos dizer assim, né? Que aquele trabalho que antes a gente desenvolvia, né, para todas as mulheres no CREAS Viva Mulher, passa então também a ser desenvolvido lá no CREAS Florescer. Importante lembrar que a gente, na verdade, tinha estipulado o CREAS Viva Mulher como porta de entrada para atendimento, né? Isso não quer dizer que lá no outro CREAS não tinham situações de violência contra a mulher, mas que chegavam pela via da criança, né? Então, agora, com essa mudança, a gente atende a família que tem situação de violência, independente se é contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né? São as famílias que são... Se ampliou o leque, então? Sim, acabamos ampliando. Vamos dizer que os 2 serviços faziam isso, sim, só que com portas de entradas mais confusas. Agora a gente tem isso mais claro, né? Sim, sim. Acho que basicamente é isso, assim. E o atendimento consiste no atendimento psicossocial das mulheres, né, e da família. O olhar sempre é sobre a família. Então, quando ingressa uma mulher em situação de violência no CREAS, a gente está ali preocupado com a segurança dela, com o planejamento de vida dela, mas também, né, pensando e olhando para toda essa família, de como estão as crianças, né, que demandas eles apresentam, que necessidades eles têm que a gente precisa encaminhar para a rede. O CREAS, ele tem um papel de articulação de rede bem importante, assim, né? Quando uma família chega para atendimento, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é entrar em contato com o serviço da rede, que por vezes ela não pôde matricular a criança na escola, por vezes não teve acesso, não conseguiu buscar atendimento em saúde. Então, todo esse trabalho também, além do atendimento se chamou de porta de entrada, porque a partir dali teria acesso a outros serviços que a rede oferece.
Exatamente, né? Então aquela mulher que ficou lá, né, muito dentro de casa, em função de não poder ter cerceado o direito dela de ir e vir, por exemplo, ela vai estar ali com várias demandas para serem, né, olhadas e atendidas. Então a gente precisa orientar essa pessoa, né, essa família, para que acesse seus direitos, né? Além do apoio psicossocial que a gente, né, desenvolve através dos atendimentos sistemáticos que a gente oferta, né? Sim. Na atualidade, mais ou menos qual é o número de mulheres que são atendidas, assim? Eu não sei se vocês têm um fluxo diário ou mensal, fazem uma contabilidade desse atendimento. A gente tem uma média mensal. A nossa média mensal tem sido de 50 a 60 mulheres em situação de violência, que ingressaram em função disso. O que acontece, né? E acho que lá no outro CREAS é uma realidade. O caso ingressava não por ser uma situação de violência contra a mulher, mas no atendimento, no acompanhamento da família, ia se vendo que essa era uma problemática que existia, mas que não tinha se dado visibilidade, né? Que a mulher não tinha se entendido que ela estava em situação de violência, né? Então, quando eu falo nessa média, é uma média identificada, né? Sim. Já identificada, mas por vezes a mulher vai procurar por uma outra questão, né, não conseguindo olhar para essa situação. Mas essa questão dela não perceber que está sendo vítima de violência, então são casos que, em sua maioria, não são de agressões físicas, mas mais psicológicos, patrimoniais ou de outras áreas. Tu tens, assim, uma ideia de qual é a gama que abrange esses atendimentos que não seriam de violência física? Violência psicológica na maior parte das vezes, né? Acho que a violência patrimonial ela vem logo depois, mas na grande parte das vezes a violência psicológica mesmo, né? Sim. E aí, quando ela busca esse atendimento lá, qual é a frequência do atendimento psicológico, por exemplo? Como é que funciona esse atendimento? Primeiro, existe uma consulta, só para quem precisa desse auxílio saber qual é a dinâmica dentro do próprio CREAS. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque é importante a gente clarificar também de que a gente é um serviço da assistência social. Então, a gente não faz no serviço atendimento psicológico com o intuito de tratar a questão, né? Não tem uma periodicidade, assim, tipo, não vai agendar consultas, é nesse sentido. A gente não faz o tratamento, né? No acompanhamento como tratamento. A gente faz a identificação da questão, presta o apoio naquilo que for necessário, né? Os atendimentos, eles são sistemáticos, né? Depende da demanda, se quinzenal, e da possibilidade, porque as mulheres trabalham também, né? Então, pode ser quinzenal, pode ser semanal, depende muito da família e da questão, né? E da disponibilidade também da pessoa, né? Por vezes a gente também utiliza o monitoramento via contato telefônico ou chamada de vídeo, né? Que é uma novidade que veio aí com a pandemia, que a gente, né, tem utilizado também. Mas quando envolve uma questão maior de saúde mental, que demanda atendimento em saúde mental, a gente encaminha para a rede daí. Geralmente é o ambulatório de saúde mental. E naqueles casos que tem maior risco, como por exemplo as ideações suicidas, algo nesse sentido, então no CAPS. Sim, então já encaminha para esse tipo de atendimento especializado. Dentro da rede existe um fluxograma de atendimento, né? Como a gente comentou, a mulher ingressa normalmente pelo Viva, né? E qual seria a sequência, por exemplo, em caso de agressão física, em caso de risco de vida? Ela busca o Viva e qual é o outro encaminhamento? Ela deve ir à delegacia? Quais são as orientações repassadas a essa mulher que está em situação mais delicada, que inclusive pode ter reflexos na vida dela e de seus familiares, filhos? Então, situações como essa que tu estás colocando, são situações que por vezes demandam a saída dessa família, dessa mulher com seus filhos de casa, né? Isso é algo que acontece, né? De uma certa forma até bastante, né? E nem sempre é caso que gera um acolhimento em instituição de acolhimento, por exemplo, né? Às vezes, e quando a gente consegue fazer o atendimento psicossocial antes, a gente sempre procura verificar se tem alguém da rede familiar ou mesmo um amigo, amiga que pode dar esse suporte, porque encaminhar para uma instituição de acolhimento deve ser a última alternativa, porque de alguma forma também cerceia, né,
o ir e vir, a gente sabe disso. Mas tem situações que demandam e que precisam ser acolhidos em instituição de acolhimento, né? Nesses casos, a gente tem, o Novo Hamburgo conta com um convênio, onde tem, compra, paga 3 vagas num abrigo que fica num outro município, que eu não vou estar dizendo aqui por qual, de segurança, por questão de segurança, divulgado, né? Mas a gente tem um abrigo específico para atendimento de mulheres em situação de violência com seus familiares, crianças, né, dependentes. Por vezes a mãe dessa mulher que foi agredida, né, pode ir junto também, porque é para a proteção da família. Então a gente tem 3 vagas, essas vagas são para as mulheres e seus familiares. Não são 3 vagas já esgotadas com os familiares, né? Entendi. São 3 famílias diferentes, Sim, 3 mulheres 3 com núcleos suas famílias. familiares diferentes. Isso, 3 núcleos familiares diferentes. E esse, por exemplo, essa cota que Novo Hamburgo tem com esse convênio, né, assinado em 2020, foi renovado? Sim, foi renovado. Ano passado foi renovado, né? A gente ainda está com ele. Tem esse serviço. Tá com ele bem por um vigente, período assim, né? não havia esse serviço e era uma demanda muito grande da comunidade, mas desde a pandemia isso foi resolvida, essa questão, né? Essas 3 estão ocupadas nesse momento ou existe, como é que é a questão da lotação, assim? Então, como a gente tem todo esse trabalho anterior, né? A gente procura ter esse olhar anterior de onde, né, que outro lugar essa família poderia estar se dirigindo para sua proteção, né? A avaliação sempre é, neste lugar vai estar em proteção, se essa família, se essa rede de apoio consegue ser protetiva, a gente sempre opta por orientar elas a ficarem nesta rede de proteção. Como eu falei, ela tem mais flexibilidade até de trabalho, de escola para as crianças quando ela não está acolhida. É um pouco mais cerceado aí no acolhimento, né? Então, agora me perdi da tua pergunta. Se essa questão da cota de tá ocupada, em função disso, ou, por exemplo, estão ocupadas essas 3 vagas, né, de 3 núcleos familiares, e surge uma nova família que precisa de abrigo, como é que o município se organiza para tentar contemplar também esses indivíduos? Então, seguindo a minha linha de raciocínio anterior, né? Então, por conta desse trabalho, né, de a gente já pensar antecipadamente isso, a gente nunca teve, acho que uma única vez a gente teve as 3 vagas ocupadas. Tá. Mas geralmente a gente tem uma família só acolhida, né? Nesse momento até eu acho que a gente não tem nenhuma, porque agora não é só nós, né? Outro CREAS também caminha, então não posso garantir, porque é dinâmico também, essa entrada e saída é dinâmica, né? Mas a gente geralmente não ocupa todas essas vagas, e se vier a ocupar, a gente já, na última reunião que a gente fez com os gestores desse abrigo, a gente já combinou quem necessitando de mais uma vaga, né, que tenha assim, a flexibilidade de ceder a vaga e depois a gente, né, fazer os trâmites de pagamento, né, o ajuste, para não criar essa barreira, né, a gente não seria nada viável, né, aqui para a população. Em relação a políticas públicas voltadas ao tratamento do agressor para que isso não volte a acontecer, existe algum tipo de trabalho desenvolvido agora neste momento? Eu sei que isso vem sendo pensado pela rede há bastante tempo, mas agora, nesse momento, existe alguma alternativa assim, para tentar estancar esse ciclo, porque se repete, ele pode não estar mais com essa família, mas num novo relacionamento pode se repetir esse ciclo de violência. Específico para tratamento do agressor, o único espaço de trabalho nesse viés que eu tenho conhecimento é o do fórum, né? Que são os grupos reflexivos, que eu realmente não tenho a informação de como está hoje, né? Não tenho essa informação, assim. Mas a gente tem algumas iniciativas que acho que vão ao encontro dessa ideia de poder problematizar essas questões com os homens, né? Que é, por exemplo, o trabalho da justiça restaurativa, que geralmente funciona para aquelas famílias em que o agressor continua no núcleo familiar, né? De que há vamos dizer assim, um movimento dessa mulher para que as coisas melhorem nessa convivência, né? Então a gente tem esse recurso dos grupos da justiça restaurativa, né? A gente tem um núcleo aqui em Novo Hamburgo, bastante funcionante, pelo que tenho notícia. E quando o caso, né, quando essa família está sendo acompanhada nos CREAS, né, a gente, em geral, dependendo da situação, claro, da necessidade também, né, da família, a gente chama esse
esse componente familiar, porque por vezes é quem vai buscar a criança no final de semana, né? Vai manter contato com essa família, né? Sim. E que é importante que se oriente ali alguns manejos, né? Se converse sobre essa questão de violência, se faça um trabalho, né, de reflexão do seu lugar nesta família, né? Então, nesses casos, a gente também acaba acompanhando o autor de agressão. Sim. Em casos, por exemplo, que a mulher vê necessidade e até depois de fazer a denúncia de medida protetiva, como é que vocês chegam a orientar qual é o caminho que ela deve proceder? Como é que funciona? Orientamos e é bem importante, Maíra, que todos os serviços tivessem conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Não precisa chegar lá no CREAS para que a mulher tenha essa orientação, né? E eu acho que muitos serviços fazem, né? Que é poder orientar a mulher em relação aos seus direitos, né? Em relação a onde ela busca esse direito, né? O direito a denunciar essa violência, o direito a solicitar medida protetiva, o direito a solicitar o acolhimento, porque o acolhimento ele não precisa ser solicitado só via CREAS, né? É muito antes, pelo contrário, a gente tem um fluxo já desenhado no município em que lá no final de semana, no sábado, né? Vou pensar aqui, na madrugada, a mulher necessitou, ela pode chegar na delegacia, registrar a ocorrência, pedir medida protetiva e pedir o acolhimento, que a própria delegacia faz contato com a central ali tem uma colega que fica com o telefone da central de ingressos nos acolhimentos e ela vai então orientar a saída para o abrigo para mulheres. Então, assim, é importantíssimo que todos os serviços possam saber desses encaminhamentos e possam encaminhar, né? Pensando, e nós, principalmente, né, que trabalhamos com essa temática, né? Pensando na proteção dela, porque por vezes ela não vai vir aqui no centro, no CREAS, mas ela foi lá no CRAS, ela esteve no CAPES do território dela, né? Então, a importância desses serviços também já de antemão, dizer, olha, tu tem o direito de registrar e havendo qualquer situação a mais de risco que tu se sinta em risco grave, busca a delegacia, pede acolhimento e aí depois os serviços vão te atender. Porque todos os casos que acabam indo para acolhimento aqui no município, os CREAS depois iniciam o acompanhamento mesmo que não conheçam a família antes. Sim. Em relação, por exemplo, às mulheres que têm dificuldades financeiras e não têm nenhum tipo de ganho, nenhum tipo de provento, assim, para conseguir sair dessa situação familiar, existe algum tipo de amparo ou doação que as empresas possam fazer? Não sei se seria via CREAS, como é que funciona esse acolhimento financeiro, em caso dela não ir para a casa-abrigo, mas de precisar de apoio? Existe algum tipo de política nesse sentido? Que eu tenha conhecimento, não. Sim. O que a gente tem, como a Secretaria do Desenvolvimento Social, assim, é mesmo poder ofertar o acolhimento e, quando possível, eu digo quando possível, porque a gente tem um número bastante pequeno de cestas básicas, por exemplo, né? Sim. E que são para situações pontuais, não é um recurso que vá se manter uma família por um ano, por exemplo, né? Ele é eventual, tem esse nome, inclusive, né? É ter o aporte de alimentos, né? Mas, sim, acho bem interessante, assim, essa tua pergunta, porque essa questão de ela ter uma outra forma de sair da situação de violência, que é a questão do recurso financeiro, é bem importante de se pensar. Mas, no que eu tenho conhecimento hoje, assim, em termos de pecúnia, né? Dinheiro, não temos, né? E como é que funciona o relacionamento da rede e o diálogo entre vocês, assim? Desde quando houve essa proximidade? A Rede Integrada Laço Lilás, ela existe desde 2017. Os encontros têm sido periódicos aqui no Legislativo. Durante a pandemia não puderam ser presenciais, mas se fizeram reuniões virtuais. Essa aproximação fez diferença no serviço prestado às mulheres vítimas de violência em Novo Hamburgo? Com certeza, e o CREAS ele tem um papel que é bem descrito assim na política, que é de articulador. Então é nosso interesse sempre nos aproximarmos dos serviços, né? Criar redes, criar laços, né? Para que a gente dê conta das nossas demandas, que são, além da mulher em situação de violência, tem a violência contra a criança, o abuso sexual, a exploração sexual contra a criança, que inclusive amanhã a gente tem uma data, né, que marca a luta pelo combate, né, ao abuso e à exploração sexual
infantil. Então, assim, a gente tem muito interesse e faz esse movimento de aproximação com a rede e percebe o retorno. Porque a gente hoje tem um grupo de WhatsApp, né, da Rede Lilás. Então, quando a gente tem alguma necessidade, ou qualquer serviço tem alguma dúvida, alguma necessidade, já joga pergunta ali no grupo, alguém que já, né, lá do outro serviço já sabe, já responde. Sim. Então, é muito Isso tem funcionado bem, realmente então. é muito articulado e o resultado disso é muito bom, né? Que é essa rapidez, essa agilidade nos processos de resposta, né, às situações, né? E a gente também tem feito, desde 2019, se eu não estou enganada, a gente tem feito anualmente uma reunião de fluxo com os serviços, com os órgãos que atendem as mulheres em situação de violência, né? Esse ano a gente ainda não fez, ano passado a gente fez, que daí então estão ali presentes a nossa juíza da Vara de Violências Domésticas, a delegada, que agora então nós temos o delegado, né? Ele que virá, será convidado, né, dessa vez. A gente chama também a Defensoria Pública, chama a Guarda Municipal, a Brigada Militar, né, na Patrulha Maria da Penha. Então a gente chama todos os órgãos que estão, né, que estão à frente dessa questão, para compor o fluxo de atendimento, para ver onde tem falhas, onde a gente pode melhorar, né, quem se compromete com o quê, qual é o papel de cada um, né, o que mais a gente consegue, então, acordar, né, enquanto fluxo. Então, e isso faz toda a diferença. O acolhimento institucional, por exemplo, que era algo que lá atrás se dava só durante o dia, quando o CREAS Viva Mulher era aberto, hoje, qualquer momento do dia, em função dessas reuniões, em qualquer momento do dia, né, e da semana, a mulher pode buscar o acolhimento. Então é essencial, é indispensável. Este ano, agora no mês de março, foi lançada a cartilha da Rede Integrada Laço Lilás com a descrição de alguns serviços e com o fluxo de funcionamento. Eu até vou... O CREAS recebeu, tem esse material e é parceiro na elaboração desse material. Qual é Vocês percebem que quando as mulheres chegam lá, existe essa confusão sobre a estrutura do atendimento no município e esse material pode auxiliar até quem está prestando o serviço de orientação passar corretamente essas informações? Com certeza, eu diria que a cartilha ela tem... Eu falava antes, né, com a colega Caroline, aqui da Procuradoria, o quanto essa cartilha tem que chegar nos serviços da ponta, né? Aqueles que estão lá no bairro. Porque, por vezes, nós estamos acostumados a lidar com essa temática. Nossa temática diária, né? Então, para nós, a cartilha soma, porque a gente pode entregar para elas, mas a gente ajuda a compor, inclusive, como tu falasse, né? A gente tem, né, todo o domínio do teor aqui. Mas muitos serviços não têm, porque não é esse o seu dia a dia, né? Então, o quanto é importante eles poderem fornecer para as mulheres e também poder se amparar na cartilha para poder encaminhar, né? Para conseguir encaminhar adequadamente. Então, a cartilha é uma riqueza que a gente tem aí no momento, né? Sim. E, por exemplo, nós falamos sobre esse WhatsApp de contato entre os componentes da rede, mas qual é a via de acesso? Por exemplo, a mulher não pode ir ao Viva, não pode ir imediatamente a uma delegacia. Existe, qual é o telefone, assim, essencial que a mulher deve ter em caso de urgência e mesmo de orientação, não numa urgência, mas assim, eu preciso ter um norte para quem ela liga, para quem ela recorre, mesmo sem poder sair de casa. É importante, né, marcar bem aqui que violência contra a mulher é um caso para ser atendido no CREAS, né? Primeiro ponto, né? Se a mulher conseguiu acesso à escola, consegue ir na escola levar o filho, é o máximo que ela consegue, ela não tem telefone, a própria escola, né, com a notícia dessa mulher, pode nos encaminhar esse caso via... a gente tem uma guia que a gente vai estar mandando para a rede, né, com algumas informações preliminares importantes, pode nos encaminhar e já pode dizer, né, encaminhar a mulher para que procure o serviço, né. A gente instituiu a terça-feira, das 8 às 5 da tarde, como dia para agendamento. Então, assim, por que a gente instituiu a terça? Não pode? Pode nos outros dias, mas a terça é para marcar bem. Caso qualquer pessoa tenha dúvida, vai na terça lá, a gente já faz, né, já conversa um pouco, explica como é que funciona o serviço e já faz o primeiro agendamento. Então, ela já sai de lá com esse horário agendado. E também
E o serviço, então, que escutou essa primeira demanda, que é quem vai nos encaminhar essas informações e encaminhar essa pessoa para atendimento, né? Para que fique bem amarrado. No caso de ela não poder, realmente não pode sair dali, não tem outra, né? Então a gente entende que duas pontas, assim. Primeiro, se ela está cerceada do seu direito desta forma, é importante que ela registre ocorrência, né? E que, enfim, solicite todos os seus direitos ali na delegacia, né? Medida protetiva se for o caso, enfim. E para isso o próprio serviço lá da ponta pode chamar a Patrulha Maria da Penha para fazer esse acompanhamento da vítima. Ela está com medo, ela não poderia sair dali sozinha, né? Pode estar sendo seguida, alguma situação qualquer assim. dessas situações, o 190, que é pela via que eles acionam a patrulha, né? Deve ser o telefone de referência também do serviço, além dela, também do serviço, né? Mas outras construções aí de atendimento podem ser feitas, né? A partir do momento que esse profissional lá da ponta nos liga, nos passa a situação e a gente pode pensar juntos os direcionamentos para o caso. A questão do uso das tornozeleiras é recente agora uma implantação da lei sobre controle em caso de medida protetiva, né? Tem alguma informação sobre o funcionamento aqui em Novo Hamburgo, se já está sendo implantado? Como não é que tem essa Daí informação. Seria com a Polícia Civil ainda mesmo, não nos né? chegou nenhum relato que pudesse nos levar sim. essa informação, ou mesmo da rede ter nos colocado. Assim. Sim. E estatisticamente, assim, a pandemia, ela resultou em um número efetivamente maior de casos de violência, tanto psicológica quanto física, no município, assim, nos atendimentos que vocês percebem em relação a 2019? Eu não fiz esse levantamento agora por último, né? Sim. Mas até onde eu estava acompanhando, assim, em termos de estatísticos mesmo, o que aconteceu na pandemia foi o agravamento das situações, né? Houve num primeiro momento ali o fechamento de alguns serviços muito importantes, essenciais, assim, que a mulher acessava, e com isso nos pareceu assim que as questões começaram, que as mulheres pararam de procurar serviços antecipadamente, e quando chegaram no atendimento, já eram situações que demandavam abrigo, ou que demandavam, né, encaminhamento para outro familiar, né, que demandavam medida protetiva. Então, os casos chegaram já num momento muito agravado. Então, não saberia te dizer, assim, não fiz esse levantamento nos últimos meses, assim, mas o que apareceu nos atendimentos foi o agravamento das situações. Né? E o relato, assim, de, eu fui fazer ocorrência, daí eu tentei online porque não podia sair de casa, mas aí eu tinha lesão, daí não podia ser online, mas aí eu também não conseguia ir lá, porque eu não tinha o ônibus, porque eu não tinha com quem deixar as crianças, porque as EMEIs estavam fechadas, então eu também não podia. Então, o fechamento dos serviços, né, criou uma demanda, uma dificuldade, uma barreira para as mulheres buscar os serviços, isso sim. Sim. Elis, tu és psicóloga, né? E tu poderias dizer, assim, quais são os sinais que as mulheres podem ficar atentas, assim, sobre esse agravamento da situação de violência? Por exemplo, acontece um episódio que a princípio parece controlável e depois a coisa vai se agravando. Quais são, assim, os sinais de alerta que a mulher deve ficar atenta e buscar ajuda? Então, bem importante essa tua pergunta, né? Ficar sempre atento a situações como, por exemplo, apontamento sobre que roupa ela tem que sair. Não pode sair de saia, essa roupa está muito justa, né? Apontamento com relação ao uso de maquiagem, porque tu parece uma prostituta com essa maquiagem, né? O impedimento mesmo de acesso, não, é melhor tu não estudar porque tem que cuidar das crianças, né? Ou deixa que eu vou trabalhar e tu fica em casa cuidando das crianças, né? E ela não concordando muito com isso, né? Sempre atento ao que eu estou concordando e o que eu não estou concordando e estou fazendo porque estão me mandando. Né? Acho que esse é um ponto bem importante de prestar atenção, assim, né? O que eu estou fazendo contra a minha vontade? Algo que é que é pouquíssimo falado e que é bem importante, que tem a ver com a violência sexual, né? Por vezes a gente se depara com relatos de mulheres que vinham, né, tendo relações sexuais com seu companheiro contra a vontade. O fato de estar casada não quer dizer que ela tem a obrigação de manter relações sexuais, né? Se ela está fazendo contra a vontade por uma questão, né, de mando do companheiro, né, isso é violência
que é a violência sexual. Então, ficar atento a esse tipo de sinais, assim, né, de cerceamento, de comando, de um desconforto meu porque eu não quero fazer, mas acaba cedendo para não se incomodar, não brigar na frente das crianças, né. O que também é bem importante, né, as questões de conflito entre o casal ficarem, né, separados ali do ambiente com a criança, né, porque aí a gente entra numa outra questão, que é a exposição da violência contra a criança, a exposição da criança à violência, né. Mas, enfim, ficar atento a todos esses sinais, assim, né, que impedem mesmo ela de seguir a sua vida, né. Sim. Em relação, nós comentamos antes sobre a questão do maio e a exploração sexual infantil. Os casos de violência contra as mães, elas se refletem nessa questão da criança ser vítima também? Vocês percebem vezes, essa associação assim, de violência tanto contra a mulher, contra os filhos? Por vezes, sim. E aí, né, a questão da mulher não ter feito nenhum movimento em função de que também sofria violência por parte do companheiro, isso acontece, né? E a violência, o abuso sexual, a exploração sexual infantil, ela tem um contingente de violência de gênero aí, né? Tem aí uma força desse lugar, né, patriarcal que esse homem ocupa diante das crianças. Quando a gente fala em violência intrafamiliar, principalmente, né? Quando é o pai, quando é o padrasto, quando é o tio, quando é o avô, né? Tem uma apropriação ali do corpo infantil, né? Como se isso fosse natural, como se isso fosse permitido por ele ser o provedor da família, né? O pai, o cuidador, né? Então, aí a gente já tem um atravessamento da questão de gênero, né? E na relação da mulher em situação de violência, tem muito forte essa questão de todos sofrendo violência, né? E dela talvez já ter sofrido antes também, né? E já está acostumada a se calar desde a infância, adolescência. A gente nunca pode ligar isso assim de forma tão direta, né? Se o filho sofreu violência sexual, provavelmente a mãe também sofreu abuso. Porque não é, né? Nem toda criança que sofreu abuso, necessariamente a mãe sofreu. Mas a literatura já traz, assim, do quanto, às vezes, o fato da mulher não ter sido cuidada, não ter sido protegida, ter sido exposta a situações de abuso, por vezes, né? Isso pode, quando ela tiver os próprios filhos também, ela não conseguir proteger de alguma forma, né? Ter uma repetição aí de um quadro, né, que ela mesma sofreu. Então pode, né, não quer dizer que vá acontecer. Tem mães que passaram situações de abuso sexual e conseguem proteger seus filhos muito bem. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, assim, né. E a questão, por exemplo, da escola e mesmo da rede de saúde do município, por exemplo, se no ambiente escolar, numa escola municipal, um professor ou alguém do grupo técnico percebe que a criança está com algum tipo de comportamento diferente, e existe esse diálogo entre a rede, por exemplo, com quem a escola vai entrar em contato para sinalizar essa dificuldade? Por exemplo, eu percebo que essa criança está sofrendo uma situação possível de violência. O primeiro órgão, assim, que é importante se fazer contato é com o Conselho Tutelar, né, que é quem tá, né, o órgão que garante os direitos das crianças, né. A gente vai ter agora, no dia 23, que é terça-feira à tarde, a SDS está fazendo um seminário onde a gente vai tratar da questão do abuso sexual infantil e a exploração sexual. E a gente vai falar um pouquinho, vai iniciar uma fala sobre a escuta protegida, que é, né, uma escuta lá na ponta, né, e que a gente tem uma lei aí desde 2017 que fala desse cuidado que a rede tem que ter, dessa implementação dessa forma de escuta no município, né. Nós já fazemos isso com certeza, as escolas já escutam lá, já encaminham, né. O que a gente precisa mesmo é sistematizar isso aqui na nossa rede, né. E também, vamos dizer assim, clarear um pouco o que é essa escuta protegida, porque também tem muitos, né, entendimentos diferentes, assim, né. A escuta protegida, ela não é uma escuta especializada do profissional psicólogo ou do profissional assistente social. A escuta protegida é uma escuta que um professor, um educador, né, um agente de saúde pode
por vezes Mas a teria criança que passar procurar... por algum tipo de treinamento especial, assim, para poder... Isso, acho que lá na frente a gente vai precisar fazer isso, né? Para que essa escuta não tenha interferências do profissional, né? Enfim, na hora da... Né? Para que chegue para que a criança não seja revitimizada, sendo perguntada várias vezes a mesma coisa que já falou. A gente percebe que, além dela ser revitimizada, muitas vezes ela tem uma relação com determinada pessoa, ela fala no primeiro momento, mas depois ela fica com medo e acaba não falando, ou falando outra coisa, né? Então, para que se faça uma escuta adequada desde o início, que não se revitimize essa criança, a gente vai precisar melhorar essa questão aqui no município, né? E a gente já está cuidando disso, né? No dia 23, esse seminário. Em julho a gente vai ter o seminário da escuta protegida especificamente, né? Logo à frente vocês vão provavelmente ter notícias aí. Então, quando se tem a escuta da criança, a gente tem como já, né, encaminhar para os serviços, para os órgãos responsáveis. Quando se tem uma suspeita, que aí então é o momento de ligar para tirar algumas dúvidas, né, para junto ver qual é a outra, né, se chama a mãe, o que faz, né. Sim. E a SMED aqui no município, eles têm um setor de psicossocial, né, eles têm um setor com técnicos que também dão conta desse cuidado, assim, né? Que podem orientar o professor, a escola, educador, né? que está... Pensar junto no que fazer. Sim. Além dessa questão da escuta protetiva e dos avanços que vão se buscar, quais as áreas que ainda, no teu entendimento, precisam ser melhoradas para o serviço ficar da maneira ideal, assim? Em várias pontas, né? Não somente no que diz respeito ao trabalho do Viva, né? Tu diz em relação... ao atendimento às mulheres. Às mulheres, tá. Bom, essa questão, essa pergunta que tu fizeste logo ali atrás, em relação a se tem algum recurso financeiro, né? Acho que é algo que a gente vai precisar olhar, principalmente quando, por exemplo, elas não têm como custear a sua moradia. A gente não tem pensado no município, por exemplo, o aluguel social ou a bolsa moradia, acho que é algo que tem que se pensar, né? Bem importante. E tem algumas iniciativas, assim, em outros lugares, a nível nacional, assim, eu já li algumas coisas de outros lugares, dessa questão financeira de pecúnia mesmo, ainda que por um tempo X ali, né, inicial, para que até que ela possa se organizar, né? Sim. Mas no mais, assim, hoje a gente tem a lei municipal em relação à criança poder mudar de escola quando a mãe precisa se mudar em função da violência doméstica. Então a gente tem muitas coisas também que já foram implementadas aí na caminhada, né? E bem importante, acho, no município, assim, que é algo que a gente tem notícia de que funciona muito bem, é ter o CRM no município, né? Que é o Centro de Referência para a Mulher. Eu acho que é um serviço que vai estar voltado somente para a questão da violência doméstica contra a mulher e que pode potencializar muito desde a entrada delas, né, nos atendimentos aí, dos diversos atendimentos que o município presta, até mesmo a poder ser um canal de referência no município para, por exemplo, estar aqui falando sobre isso, né? Sim. E que recado tu deixarias para as mulheres que estão assistindo, para as famílias, porque às vezes é uma amiga que está vendo o programa ou que percebe uma situação de violência. O que tu deixarias como, assim, um alerta e um recado, assim? O que a pessoa deve fazer? O silêncio não é a melhor alternativa, né? A gente vem batendo isso em várias campanhas, aqui no município e nacionalmente. Qual seria o teu depoimento? Então, várias questões vêm em mente, assim, uma delas é do quanto a rede de apoio não pode desistir dessa mulher, né? A rede de apoio é essencial para a saída da mulher em situação de violência. A gente sabe que por vezes a família cansa, porque já ajudou uma vez, já auxiliou na segunda, orientou na terceira, né? Mas o processo de saída da situação de violência, ele é um processo de cada um. Não tem uma cartilha que diga que por 2 vezes tentou, na terceira vai dar certo, nem que por uma vez. Não existe uma fórmula certa para isso, mas o que a gente sabe com certeza é que a rede de apoio é super essencial. Em relação à mulher, eu diria, para não aceitarem menos do que elas merecem. Nenhuma mulher merece ter seu direito cerceado. Nenhuma mulher merece ter que fazer sexo contra a vontade. Ou ser impedida de trabalhar, ser impedida de estudar. Então,
que as mulheres não aceitem menos do que merecem, né? E em qualquer sinal de que estão em situação de violência, seja psicológica, seja física, seja patrimonial, moral, sexual, busque a delegacia, né? Façam a denúncia dessa violência. Se preciso for, peçam medida protetiva. Busquem espaços mais seguros para si, né? Busquem os serviços da rede, como os CREAS, né? Os 2 CREAS da cidade, né? Então, busquem uma saída, porque tem, né? Claro, não é fácil, não é algo que se faz rapidamente, muitas vezes, depende de cada pessoa, mas existe sim uma possibilidade de saída dessa situação, né? E os serviços estão aí e devem ser usados pelas mulheres que precisam, né? Devem ser buscados, devem ofertar o serviço, né, que estão lá para ofertar. Muito obrigada, Elis, pela tua participação. Eu agradeço o espaço. O programa Por Ela se encerra aqui. Agradeço a presença e as informações trazidas pela coordenadora do CREAS Viva Mulher, Elis Regina Ewald. O nosso bate-papo pode ser visto também no site tvcâmara.nh.rs.gov.br e também no YouTube TV Câmara NH. Até o próximo encontro.